Fala, turma, tudo bem? Ó, tô super animado aqui hoje, viu, Isa? Nós estamos com um cara show de bola aqui na nossa frente, hein? Exatamente. Valone Procópio, esse cara, essa figura incrível do mercado imobiliário. Eu fui ler o currículo dele ontem pra vir preparado pra cá. Eu dormi, porque era tão longo e extenso o negócio que eu falei assim, meu Deus do céu, que é isso? É verdade. Então... Ele me mandou e eu falei, meu Deus, nós vamos ter, né? Como é que vai fazer? Mas então, seja bem-vindo. A partir de hoje, quero conviver mais com vocês. Eu já fico muito feliz, sabe? Essas coisas é muito bom. Vou ficar mais próximo agora. Valone, seja bem-vindo. Que bom que você tá aqui. Você é uma pessoa que não aparece muito à frente das câmeras, mas a gente sabe o quanto você é forte como bastidor do mercado imobiliário, o quanto que você já fez e continua fazendo por esse mercado. Então, seja bem-vindo. Como é que você tá? Você tá tudo bem? Tá ótimo. É um prazer incrível estar aqui com vocês. Eu acompanho os podcasts de vocês pelas redes sociais, né? E acho incrível, assim, são muito heterogêneas as entrevistas, né? Sim. Vocês entrevistam pessoas de vários padrões, segmentos, né? Então, assim, eu estar aqui hoje é uma honra, viu? Muito obrigado pelo convite. Que show. Nós é que ficamos honrados, porque, como ele falou, né, dentro da sua experiência, com certeza você vai contribuir bastante aqui nessa conversa, porque o objetivo do Conversas A3 é exatamente isso, trazer pessoas com variados processos de trabalho, de vida, como chegou até aqui, né, na função, enfim. Então, eu entendo e tenho certeza que vai ser uma conversa bem proveitosa. Vai ser incrível. E Valone, vamos começar do começo, né? Assim, lá. Queria saber, assim, você nasceu aqui, aonde que você nasceu e como que o mercado imobiliário chegou para você? Será que a gente pode ir por essa parte, Isa? Assim? Tá tudo certo? Sim, bom, vamos lá. Saber. Eu sou goiano, né? Goianiense, nasci em Goiânia e convivo aqui com as pessoas do mercado imobiliário há 34 anos. Né? Estou no mercado imobiliário há 34. Iniciei na Encol em 1989. Caramba, na Encol, então. E olha só que emprego que eu consegui arrumar. Maravilhoso. Eu era cobrador. Naquela época, não tinha essa tecnologia de hoje, todo mundo, não existia nem boleto, né? Todo mundo comprava um apartamento e assinava ali 36, 48 promissórias. E ficava guardado numa caixa, aí todo dia eu pegava aquelas promissórias e vencia no dia, eu ligava para os proprietários, né? A maioria naquela época era setor oeste, era o bairro mais nobre de Goiânia, onde se vendia mais apartamento. Eu punha uma pastinha debaixo do braço e ia lá buscar o cheque de cada um. Então eu tinha uma rota que eu fazia todo dia para ir buscar o cheque. Nossa, Valone, que diferente, assim, que legal. E aí... Eu trabalhava no departamento de cobrança. Minha função era essa, né? Chegar, ir lá, receber, entregar os cheques e pronto. Aí eu aproveitava, sentava, eu fazia minha rota até 2, 3 horas da tarde e sentava e ficava ali aprendendo, fazendo serviço que não era meu e aí eu fui apaixonando pelo mercado imobiliário. E isso no caso, assim, vamos então ver, você já era formado nessa época ou não? Você entrou lá como como estágio, ou estágio não, porque você não estava sendo formado ali, talvez, né? Ou então como primeiro emprego, como é que foi? Recém-casado, certo? Né? Já com 22 anos, pai de uma filha com 2 anos de idade. Olha. Né? E tipo assim, tinha que defender o pão do dia a dia, né? Claro. E depois que a gente foi evoluindo no trabalho, eu me matriculei, passei na PUC, meu primeiro curso, inclusive, Ciências Contábeis, né? Eu sou contador também. E aí, o que eu fazia? O que eu fiz? Eu demorei 9 anos para me formar. Por quê? Qual a razão? Eu estudava 6 meses, não dava conta de pagar os 6, pagava 3. Aí eu aproveitava, eu trancava, nos próximos 6 eu pagava aquelas 3 para trás, e aí eu matriculava no outro semestre. E aí, 4 anos para se formar, eu gastei 9, por conta de não dava conta de pagar o ano inteiro. E foi indo, e aí as coisas foram acontecendo. Nossa, sensacional, porque é isso, né? Você vê a persistência, a perseverança, e é isso, sem, assim, né, falar assim, nossa, tá longo demais, ou não tá, vai fazendo o que dá para fazer, não é isso? Aí logo depois que da Encol, eu fui trabalhar numa consultora grande, que tinha em Goiânia na época, que era a Elos Consultora. Sim. E aí na Elos Consultora eu entrei, e logo eu virei o tesoureiro da consultora. Eu fui para tesouraria. Legal. E aí tinha
um chefe lá, João Roberto Miranda, um senhor que me ensinou muita coisa na parte financeira, eu sei, ele me ensinou tudo. Pedro Vaz, que é um grande empreendedor também, acreditava em mim, né? E as coisas foram acontecendo. E aí eu tomei conta da parte financeira, virei o gerente financeiro da consultora. E aí, em 1998, o gerente comercial saiu, e aí ele falou assim, Valone, toca aí essa parte até arrumar outro. Aí ele gostou, falou, não vou arrumar outro não, você vai tocar. A partir daí, eu nunca mais saí da parte comercial. A vida inteira negociando. Você se descobriu ali naquele momento. Aí pensa no homem feliz. Pensa no homem fazendo as coisas e ficando feliz. Porque o mercado, a parte comercial, cada dia a história é diferente. Financeira, você tinha que fazer a conferência disso, caixa, banco, pagou, recebeu, né? Aí você entrava num segmento que você se descobria falando com as pessoas, né? Né? Sem dúvida, vendo a história delas, sabendo. E você realizar o sonho daquelas pessoas em poder comprar, poder pagar, né? E aí você levava... Aí tinha dia que eu chegava em casa e falei, gente, como é que eu consegui fazer aquela venda? Aí eu ficava refletindo, né? Porque eu acho que eu levei o que a pessoa precisava. Né? Coisa lá atrás, não tinha técnica de venda, nada, não tinha. Não tinha. E aí, não tinha internet para você saber das técnicas dos melhores. Aí eu fui procurar um conhecimento maior. Aí eu fui fazer faculdade, estudei marketing, né? Aí eu fui entender. Pôr em prática o que eu sabia, né? Pegar a teoria que eu sabia na prática. E aí eu me desenvolvi bastante, né? Uma pós-graduação de 2 anos e aí eu me desenvolvi bastante. E aí as coisas foram acontecendo. E eu era daqueles que, naquela época a internet só tinha e-mail, né? Não tinha ainda o celular com a internet, né? Não tinha um smartphone. Então, assim, eu lia muito, né? Procurava entender na faculdade, não tinha dinheiro para comprar os livros tudo que eu queria, né? Tirava cópia, naquela época a gente tirava cópia e tal. E aí eu fui aprendendo. E assim, onde eu mais aprendia? Toda vez que eu vi uma pessoa, eu virei gerente antes de ser corretor. É isso que eu ia te perguntar, se você já tinha uma equipe que você trabalhava junto nesse início. Isso, assim... Já era com equipe. O Pedro Vaz confiou tanto em mim que me colocou de gerente para ser um gerente de uma equipe de corretor, que eu nunca tinha sido corretor. Primeiro, assim, como essa turma vai me aceitar? Né? Como que você trabalhou isso lá na hora, Valone? Assim, como que refletiu isso dentro de você? Você queria porque queria ou você teve uma reflexão que antes de falar, será que eu sou capaz ou competente para isso? Eu acho que as dificuldades da vida que eu tinha me colocavam na situação assim, não tinha que querer, eu ia fazer. Isso. Você vê, eu vou pensar. Não, eu vou fazer. E vou fazer bem feito. Você sabe por quê? Show. Porque eu não queria só aquilo. Eu queria algo mais. Eu estava na empresa, então eu vou ser diretor aqui. Por que eu não vou ser diretor? Se o diretor faz... Eu ficava vendo o que o diretor fazia. Eu dou conta de fazer o que faz. Então, assim, não tem... Vamos dedicar para poder conquistar a turma. E acho que o você conquista invertendo o papel. Ao invés de eles trabalhar para mim, eu trabalhei para eles. Né? Show de bola, Aí, quando você começa a trabalhar para a sua equipe, você vê que você exerce uma liderança natural, né? E sem eles saber que você está liderando eles também, porque às vezes, e todos eram mais velhos, né? Eu tinha 27, 28 anos, corretor de 30, 40, tinha corretor de 60 anos. Tinha todo conhecimento do mercado, mas tudo que as pessoas precisavam eu fazia, né? Às vezes fazer um serviço, não era gerente, vamos fazer, entregava o resultado, e aí com isso eu aprendi demais. Foi as grandes lições, foi fazendo, né? Valone, e aí você vê que tem as diferenças, né, Valone, da época de lá para cá. Mas, de todo jeito, o humano, né, essa coisa que você está falando, desse cuidado, todo mundo acha, né, assim, precisa disso, né? O que você fez, você cuidou da equipe como líder ali, não como chefe, né? Exato. Entendi que é uma liderança. Sem dúvida. Que é totalmente diferente. E né? sabe o que eu ainda fiquei assim pensando assim, o quanto que é legal? Porque assim, essa força que você tem, assim, esse brilho no olho, ele talvez tenha sido cunhado lá atrás, na infância, quando você não tinha as coisas, porque pelo que você está colocando aqui, você veio de uma situação não privilegiada no sentido de muito dinheiro e tudo mais, né? Então você teve que lutar por aquilo que você conquistou. E aí, isso também te dá toda essa força para continuar
e romper aquela bolha ali em qualquer lugar que você esteja. Fala, por que eu não posso? O que precisa ser feito? Como que é? E essa atenção. E aí, assim, vamos voltar lá na infância, então, porque eu acho que é bacana, assim, aí eu isso. vou chorar, hein? Porque eu acho que é bacana, que é ela que molda a gente, ela que molda pro que a gente faz. Tudo que a gente faz tá vinculado a lá. E aí eu queria, assim, que você contasse um pouquinho mais. A sua infância realmente ela foi desafiadora? Você tem irmãos ou não? Pra gente voltar um pouquinho e descobrir o valor do mercado imobiliário que todo mundo gosta. O que você trouxe de lá para estar aqui hoje, né? Assim, talvez tenha alguns traumas aí que a gente não sabe direito, né? Porque sempre a gente lembra, parece assim, eu lembro muito pouco, sabe? Sim. Não sei se é bloqueio de alguma coisa. Quando eu nasci, meu pai era um grande industrial do estado de Goiás. Meu pai tinha, em 1964, 200 e tantos funcionários na indústria aqui em Goiás. Nossa, Valor. Naquela época, né, era indústria de couro. Meu pai foi o pioneiro em couro, curtume, selaria. Tinha lojas Goiânia, Anápolis. Então, assim, isso quando eu nasci. Certo. E aí, quando eu tinha 5 anos, tudo que ele tinha, perdeu tudo. Tudo. Né? Situação que, assim... Ficou muito difícil. Muito difícil, briga familiar, sociedade, essas coisas que a gente já viu. E eu tive... Aí depois sobrou alguma pouca coisa para ele, que foi casa para morar e um apartamento que ele alugava, e essa renda a gente vivia, né? Então, assim... E assim, eu estudei em colégio particular, que naquela época era barato, né? Estudava no Colégio Santa Clara, em Campinas, né? Onde um tempo era só mulher, depois eu fui doutrinado aí dentro da escola da Igreja Católica. E aí comecei a aspirar à conquista de um homem. Eu tinha 15 anos de idade, eu gostava demais, jogava futebol, naquela época, muito envolvido no futebol, mas chegou um momento de 15 anos de idade. Aí... Você queria ir no cinema, pai, me dá um dinheiro. Não tem e tal. Falei, gente, eu preciso trabalhar. Entendi. E a minha carteira de trabalho foi assinada com 15 anos. Naquela época podia. Né? Sim, eu tenho orgulho de ter minha carteira de trabalho lá registrada com 15 anos. Eu era entregador de botina, aquelas bicicletas cargueiras. Sei. Vendia para as fazendas aqui. Naquela época tinha muito escritório de fazenda em Goiânia. Eu punha e entregava. E todo final de semana o dinheirinho estava no bolso do carro feliz. Que bom! E aí eu fui estudar. Eu tinha na minha cabeça, eu quero ser médico. Era meu sonho de infância ser médico. Mas eu nunca estudei para ser médico, porque eu sempre dava prioridade ao trabalho. Com 17 anos eu fui selecionado para trabalhar no Banco Itaú, naquela época era contínuo. Eu acho que trabalhar em banco naquela época, principalmente, era uma escola. Né? Até porque você tinha jeito de chegar de contínuo até o chefe de seção, que parece que era o maior cargo que existia, mas quando eu entrei de contínuo, eu falei, eu vou ser gerente. Entendi. Eu falei, eu vou ser gerente. Aí eu terminava meu serviço e ia ajudar os caixas a contar dinheiro, a guardar, e a gente sempre fazia alguma coisa. Aí, assim, eu era muito ambicioso em crescer. Sim. Né? Aí eu fui trabalhar vendedor de óleo, vendedor de açúcar, naquela época, óleo em latão de 200 litros, saía no interior, na periferia, Fim Social, Nova Esperança, vendendo no óleo. No carro mesmo? Como é que era? Eu vendia, eu tinha um carrinho, um Chevette, né? Top, que tinha que empurrar quase todo dia para pegar de manhã. Você vinha com um curso de mecânico também já junto? Vinha um manual do lado, né? O freio você tinha que dar 3 bombadinhas para parar, mas super legal, né? E aí saía vendendo óleo de tambor, depois o caminhão passava para entregar. Aí depois eu fui vender pneu. Então a oportunidade de vender pneu. E aí eu já era casado nessa época. Eu tenho uma gratidão enorme para duas tias da minha ex-esposa, eram diretoras da Encol, Lena e Lourdes, me levaram para o mercado imobiliário lá para trabalhar na Encol para receber as promissórias. Entendi, que aí legal. Eu comecei foi dali. Então. Aí dali nunca mais saí. E quando que elas assim entenderam que você que precisou de uma oportunidade, você pediu, ou elas viram em você uma oportunidade e falaram assim, vem aqui que vamos... Assim, primeiro que elas são duas pessoas que aquelas âncoras da família, que as pessoas se preocupam com todo mundo. Legal. E aí elas, eu acredito que elas reconheceram meu esforço em estar fazendo alguma coisa, né?
E aí elas me deram a oportunidade. Você quer a oportunidade? A oportunidade foi assim, é o primeiro degrau dentro da Encol, né? Era cobrador, né? Mas você começou como contínuo no banco, então também era a primeira oportunidade ali, oportunidade. Né? Aí, assim, a gente precisa de abrir a porta. Abriu a porta, a gente entra para dentro, né? Aí depende mais da gente. É né? isso, é. Eu acho assim, porque eu não tive oportunidade. A oportunidade a gente tem que construir. Ela não aparece. Gente, isso aí é de milhões que vale isso aqui. A oportunidade, se você não construir, ela não aparece. É isso mesmo. Então, assim, aí eu fui indo, aí eu fui para elas, fiquei lá até 1999. E aí, através de uma negociação do Pedro Vasco, olha só, Paulinho, Odemir, você conhece? Sim. Da coletiva, na época ele era sócio da Tropical. Uhum. Aí foram fazer uma negociação com o Pedro Vasco, e na hora de negociar, o Pedro Vasco me chamou para participar. Uhum. E aí o Pedro Vasco já estava num processo de finalizar a parte consultora, que ele é agropecuarista, Uhum. e ele estava naquela fase já. E aí, logo depois que acabou a reunião, o Paulinho ligou para o Pedro Vasco e falou assim, eu posso contratar o Valão para trabalhar comigo? Aí o Pedro Vasco, não, pode, eu tenho o maior prazer, pode trabalhar com você. Aí eu fui trabalhar com o Ademir, né? Uhum. Na parte imobiliária. E aí eu fui ser gerente. Eu fui ser gerente para implantar uma tal de central de reserva. Hoje é tudo no sistema, você né, vai lá, reserva a unidade, eu ficava no telefone, qual unidade você quer, e reservava e tal. E aprendi muito nesse período. E aí o Ademir foi uma pessoa muito competente, foi desenvolvendo a parte de empreendedor dele, e chegou no momento que ele fez a cisão com a Tropical. Uhum. Ele fez a cisão com a Tropical numa sexta-feira, de manhã. Quando foi sexta-feira à noite, eu fiquei sabendo. Na hora que eu fiquei sabendo, o Paulinho me ligou. Falou, Valone, eu e o Antônio Carlos queria conversar com você amanhã, você pode conversar com a gente? Falei, posso, que hora que é? 10 horas lá na sala de reunião, lá na Aldeia do Vale. Falei, beleza. Uhum. Imagina se eu dormir. Claro. Imagina se eu dormir. Uma noite gigante aí. Aí, Paulinho chegou, o Antônio Carlos, né? São duas pessoas e são referência para mim até hoje. Aí hoje eu virei sócio do Antônio Carlos de novo. Paulinho Valone, o Ademir saiu, beleza. A gente queria que você assumisse o lugar dele. Falei, tô pronto. E tal. Eu queria que você fosse sócio. Falei, só tem um detalhe. Eu não tenho dinheiro para comprar a parte dele. Não, eu vou te vender 20% da empresa, você vai pagar em 36 meses. Falei, eu falei assim, gente do céu. Oportunidade da minha vida, né? Mas aí como que você se sentiu assim nessa... Você se sentiu um pouco apreensivo? Você teve aqueles negócios assim, nossa, eu vou entrar num campeonato aqui, como que foi isso dentro de você, assim? Quando você recebe propostas tão de mudança de vida. Também, né? Ali literalmente eu mudei de patamar de vida. Sim, não sim. só de trabalho. Sem dúvida. Eu mudei o patamar da minha vida financeira, né? Eu estruturei, a minha filha estava na escola e eu pude pagar as melhores escolas para ela. Eu mudei tudo na minha vida. Sim. Né? Mas assim, quando foi me colocada a oportunidade, porque quando eu trabalhava lá na Central de Reserva, depois eu virei gerente comercial, eu procurava, vou dar um exemplo. O mercado imobiliário lá, a empresa trabalhava de segunda a sexta. Uhum. Eu trabalhava todo sábado. Todo sábado eu ia para o escritório, eu ia fazer o que eu não fazia durante a semana. Né? E tinha lá 6 lojas, os gerentes tudo precisando de apoio, etc. Eu comecei a trabalhar para esse gerente. O que você precisa? Eu preciso de anúncio, eu preciso de faixa, eu preciso disso, daqui. Eu preparava tudo no sábado. Quando era segunda-feira, estava tudo pronto. Que legal. Mas quando eu estava fazendo isso, eu estava aprendendo. Claro. Quando foi me colocada a situação de ser diretor, eu falei assim, eu estou preparado. Eu estou preparado. Porque uma coisa que eu não fiquei preocupado. Para fazer aquele trabalho, que eu acompanhava muito o Ademir, inclusive, falei assim, eu estou preparado. Não vai ter problema. Aí eu falei assim, eu tenho ainda falei para o Antônio Carlos, que é o maior especialista de lote que eu conheço. Sim. Falei, Antônio Carlos, eu vou te confessar assim, na parte de loteamento, eu não tenho o conhecimento necessário. O resto eu tenho. Eu falei, Valone, tudo que eu sei, você vai aprender comigo. Quando eu senti que eles estavam me dando apoio, eu falei, estamos dentro. E as coisas, nessa época, eu peguei lá a imobiliária com 90 corretores.
O dia que eu saí desse processo tinha 1.237. Eu nunca esqueço desse número. Que loucura! Nós crescemos. Aí teve a parte que nós fizemos o IPO, nós crescemos tanto. Fizemos o IPO, fomos para a Bolsa, viramos uma empresa nacional, multinacional. Sim. Então, assim, chegamos a esse patamar. Eu acho assim, o ciclo que eu entrei até finalizar, eu acho que eu percorri uma jornada bem extensa. E aí eu falo, brincando com meus amigos, assim, ó, eu me tornei um PhD professor imobiliário. Os caras, mas por que? Você conhece tudo? Não. Cometi todos os erros que você acha que você podia cometer. Porque você sai da imobiliária de 90 corretora aí, 1.237, e depois você ter que diminuir o tamanho, você vê o tanto de erro que você comete. Né? Mas, assim, os erros foram um aprendizado, meu amigo. Assim, por isso que eu falo, os erros me transformaram em professor. Porque eu vejo, aí, assim, eu vejo os amigos hoje me ligando, Valone, é aquela brincadeira, não tem almoço de graça. Vamos almoçar comigo? Vamos. Aí os amigos falam, tô com isso dentro da minha imobiliária. Como eu faço? Aí, ó, se você fizer... Aí eu, né, contribuo da melhor forma possível, né? Eu tenho todo o maior prazer, e principalmente essas pessoas que me procuram, eram que trabalhavam comigo no passado e hoje são donas de imobiliário. Então, é o maior prazer de estar lá com eles e ajudando. E eu estou ajudando, eu estou aprendendo, né? Porque ele está trazendo algo também, algo novo que eu não estou sabendo. Então, assim, isso é fantástico, sabe? Fantástico. Isso aí é uma conduta de pessoas que já entendem essa coisa da parceria, sabe? Essa coisa da troca. Entender que eu ensino, aprendo, ensino. Isso aí já é algo bem à frente do tempo mesmo, viu? Mas a gente só ganha dinheiro. Primeiro a gente tem que multiplicar para depois dividir. Isso. Né? É assim, se você dividir o que tem, é pouco. Se você multiplica com todo mundo, aí a divisão fica boa para todo mundo, né? Então, mercado imobiliário é isso, né? Mercado imobiliário é parceria. É um imóvel que eu tenho, que você vai vender para mim, que você vai trazer o melhor negócio, e aí depois você trouxe um negócio, você vai me oferecer outro, né? Se eu vou fazer um upgrade ou downgrade, ali você vai me dar uma solução, né? Isso é uma troca, né? Valone, eu fico pensando assim, porque querendo ou não, quando a gente entra intencionado a crescer dentro de qualquer lugar que seja, a gente encontra mentores pelo caminho. E o mentor, ele pode ser aquele colega do lado, ele pode ser a pessoa que está na limpeza ali. O mentor é aquele que te dá uma dica valiosa que talvez aquele momento ali também tenha sido uma virada de chave para você chegar num outro patamar. Dentro da Incol, você trabalhando ali com Pedro Vasco... Pedro Vasco é Elos. Perdão, isso. Lá na Elos, com o Pedro Vasco, que já foi mais direto, assim, para a pessoa ali da ponta. O que você aprendeu com ele que você pensa, assim, que poderia ter te alavancado em um outro momento, assim, de vida, que você fala, nossa, aquilo lá, que bom que ele me ensinou aquilo. Teve algum dado relevante que você pode lembrar, assim, de algo que ele fazia ou que ele incentivava e que você se inspirava naquilo para se tornar também o Valone que você é hoje? O Pedro Vasco é aquelas pessoas que têm inteligência acima da média, né? Aquelas pessoas que você ele já onde você começa a falar, já sabe o que você vai terminar, né? Mas eu que aprendi muito com ele, Pedro Vasco é uma pessoa muito exigente, mas ele exigia para você entregar o melhor para ele, né? Só que se você soubesse trabalhar nessa entrega, assim, você estava, na verdade, eu estava aprendendo a fazer. Porque eu saí da área financeira, ele me entregou a área comercial, e chegou um ponto que o Dr. João Roberto, que saiu, que era o diretor lá, se desligou antes de mim, ele me entregou a chave da empresa. Ele morava em São Paulo, viajava muito, falou, Valone, toma conta. E hoje a relação, e eu aprendi tanto com ele, principalmente nessa parte de negociação, eu aprendi muita coisa com ele, e hoje é o seguinte, os negócios particulares dele, né? Não tem nenhum que ele faz sem falar comigo. Que legal, Valone. Ele me pede opinião hoje. Eu estou com isso aqui, o que você acha? Eu faço, vem aqui, me orienta. Eu virei um consultor, um conselheiro dele. Né? Eu acho que é uma gratidão que ele tem comigo pelo tudo que eu fiz por ele também, né? Aí eu virei amigo da família, a mãe dele, as coisas da mãe dele eu resolvia, os filhos dele eu brinco, eu comecei a trabalhar, eu buscava os meninos dele na escola, né? Ele estava falando, busca meus filhos na escola, eu buscava, então eu criei uma relação familiar e pela confiança, mas hoje eu aprendi que você exigir a entrega com qualidade, na verdade você está exigindo que aquela pessoa aprenda um pouco, né? Não é só pelo fato de fazer, né?
Então, acho que o aprendizado foi muito, muito, muito bacana. É porque às vezes as pessoas invertem, né? Quando está lá convivendo com alguém que é exigente, leva para outro lado. Quer dizer, eu estou percebendo que no seu caso você entendeu que era porque ele queria o melhor para você. Também. Então, é uma outra visão que eu entendo que também é muito bacana de passar isso, sabe? Porque em tudo que você falou até agora, deu a entender, assim, que você sempre estava observando acima de você. Eu quero chegar nesse ponto, eu quero chegar nesse ponto. Quer dizer, valorizando o espaço que você está, colhendo aquilo que te fazia melhor, né, no seu propósito. Então, é isso. Eu acho perfeito mesmo. Por isso, o seu currículo é tão grande, né, no sentido assim mesmo de experiência de vida, que eu acho que as oportunidades também, elas aparecem para quem tem a capacidade de exercer aquilo ali. Verdade. É lógico, né? Assim, a gente tem que procurar oportunidade em todo momento da vida da gente. Isso, exato. E aí chegou um momento que a gente cresceu muito, né? Chegamos lá em 1.200 corretores, essas coisas. E o mercado imobiliário, em 2006 para 2008, virou a onda dos IPO, né? Certo. As incorporadoras, né, recebendo... O que as incorporadoras fizeram? Elas captaram muito dinheiro na bolsa e elas são obrigadas a se expandir, né, para dar resultado para os acionistas. Então, sim. Mudou o jogo, né? Mudou o jogo. Completamente o jogo. É. Aí o que acontece? Nessa mudança de jogo, ela tinha que produzir VGV, né? Tem que construir para ter a carteira de recebíveis para gerar resultado. E aí, a hora que elas começaram a expandir para o Brasil, qual que foi o problema? Opa, não tem quem vende. Chegava na cidade igual a Goiânia, tinha 3, 4 imobiliárias de lançamento, você vai para Cuiabá, tem 2. E assim eles encontraram os problemas. Entendi. E nessa de encontrar os problemas, aí começou a ter a onda. E agora? Aí foi quando surgiu o IPO de imobiliária. Foi feito o IPO da Lopes e foi feito o IPO da Brasil Brokers e nós entramos no processo daquela venda. E aí deu friozinho na barriga. Por quê? Porque nós, de fato, vendemos a empresa. Sim. Vocês foram absorvidos. Isso, né? eu deixei de ser dono de 20%, virei um acionista com cotas lá na Bolsa, né? E deixei de ser o dono. Eu virei o CEO aqui de Goiânia, aí a gente abriu... Aí a obrigação também, quando você faz o IPO, é a expansão. Sim. Aí abrimos Campo Catalão, Rio Verde, né? 7 lojas em Goiânia, Brasília, 2 lojas em Brasília, eu virei o CEO do Centro-Oeste. Aonde é o frisinho da barriga? Eu comecei a lidar com gente que não era aqui do mercado, que tem um conhecimento, vamos dizer assim, técnico de gestão de empresa de multinacional, né, que não era a minha praia. E como a gente fazia essa gestão, né? E assim, aí eu fiquei, né, meio preocupado. E assim, mas eu falei, o que eu sei fazer, eu vou continuar fazendo. E aí logo eu fui convidado a fazer parte do Conselho Nacional da empresa. Eu falei, então vocês me chamaram fazer parte porque gostaram do meu trabalho. Aí eu dei uma relaxada, né? Falei, não, então passei na primeira prova. Tô indo bem. Na primeira prova eu passei. E aí a gente começou a trabalhar naquele primeiro momento, assim, mercado bombando, né? Em 2010 o mercado imobiliário chegou no auge, né? Sim. E aí depois veio a crise, né? Aí você começou a ter problema. Graças a Deus o mercado de Goiânia é abençoado. É mesmo. Sabe? Quando tem crise... Ele é forte Mas demais, assim, ó, né? uma parte aqui, ó. Quando você tem um estoque alto, fora do parâmetro, ou se vier uma crise, você está com problema. Brasília... Foi assim, o estoque super alto. Né? Goiânia, na época que veio a crise, Goiânia estava com 12 mil unidades de estoque. E tinha mercado para 8 mil. Então você vê, ali 4 mil unidades a mais, em 2 anos vai embora. Brasília tinha 30 mil unidades de estoque para absorção de 12. Demorou 4 anos para Brasília entrar num patamar né? Sustentável. O preço que estava vendendo em Brasília era fora de questão, assim, rentabilidade astronômica. Isso não se sustenta. Né? Certo. Em lugar nenhum, negócio nenhum sustenta com rentabilidade astronômica. Sustenta com a coisa equilibrada. Né? E se tem alguém ganhando demais, tem alguém perdendo demais. Exato. Sem dúvida. E alguém está muito insatisfeito. Exato. E outro está muito satisfeito, não tem jeito de que não vai funcionar. E a hora que aconteceu essa crise, Goiânia estava com estoque baixo, né? A gente
A gente passou. Aí a empresa Brasil Brokers, ela começou a dar prejuízo. Tá. E aí eu tinha graças a Deus, na minha gestão aqui, eu nunca entreguei um mês no vermelho. Eu era uma das únicas, mais uma imobiliária de Niterói, que entregava o resultado. Só que a empresa foi crescendo, veio crise, a empresa foi se desintegrando na parte estrutural financeira dela, que as ações despencaram, né? Então, está na bolsa, aí vai começando corte, redução de custo. E aí chegou um patamar que eu não acreditava mais na gestão dela. Entendi. Certo? Aí eu joguei a toalha. Aí foi os piores períodos da minha vida. Eu estava te contando aqui, Marco, porque quando foi vendido a empresa, tinha uma cláusula que só comprava se eu ficasse como o executivo dela por 8 anos. Chama cláusula de algema. Então tinha uma algema por 8 anos. E aí depois, quando eu desejar sair, tinha uma cláusula de não compete. 4 anos sem eu poder atuar no mercado imobiliário no planeta Terra. Que loucura. Coisa louca. Naquela época, né? Assim, e eu tinha experiência para entender muito o que eu estava entrando, não. Né? E, em verdade, é o mercado que você sabia fazer, é o seu mercado, né? O mercado imobiliário. E aí você está sendo tolhido de trabalhar nesse mercado. Eu entrei que é em 1989, sabe? Eu era um menino. Aí eu entrei, aí eu construí tudo na minha vida no mercado imobiliário. Aí chegou em 2015, tinha 7 anos e eu joguei a toalha. Porque onde você não acredita mais no que você está fazendo, mas você está ganhando bem, não interessa. Não interessa porque eu não acredito no que vem pela frente e na forma e trabalha. Porque você enlatar um processo imobiliário no Brasil inteiro, o que eu quero dizer isso? Quem sabe qual que é a melhor esquina aqui do setor sul é a imobiliária do setor sul. Sem dúvida. Você sabe que essa esquina é boa, a outra é boa. Aí vinha assim, não, é para trabalhar assim. O Brasil inteiro de um formato só. Corretor de venda fazendo locação. Corretor de revenda fazendo lançamento. Sabe assim, se as pessoas não estão... Aí você faz... Não, e outra, se não for especialista, as coisas não produzem. Aí chegou um ponto, eu adoeci mesmo, de parar no hospital, né? Fiquei uma semana com a pneumonia que não sarava. Aí quando eu sarei, a médica falou assim para mim, dessa eu não te tiro outra dessa mais não. Olha. Você muda a sua vida. Ou seja, te deu um ultimato ali naquela hora. Deu um ultimato. Aí... Incrível, eu cheguei em casa, passei um e-mail para a empresa, falei assim, veio com um substituto que eu estou desligando a empresa. Aí, ótimo, beleza, né? A vida vai ser maravilhosa. Assine aqui 4 anos de não compete, ou seja, 4 anos sem você poder fazer o que você sabe e de que você gosta. Fazer o quê, ô Marcos? Fazer o quê? Vou vender o quê? Né? Nossa, deve ter sido uns 4 anos bem difíceis. Aí foi aqueles 4 anos difíceis da minha vida, né? A parte financeira da vida da gente também dá uma desengolada, porque você está ganhando, fazendo o que você faz. Agora você para, aí você começa a descapitalizar porque você não pode trabalhar. E agora eu vou trabalhar em quê? Não é questão de não querer... assim, em quê? E as pessoas, às vezes, ficam assim, eu vou contratar o Valone para fazer o quê? O salário dele é caro, tinha muito amigo, beleza, não, vai dar tudo certo, mas nada de oportunidade. E aí, eu fiz umas amizades novas em Brasília, que eu também tenho muita gratidão, o Carlos Vieira e o filho dele, chama Carlos Vieira Filho também. A gente, pela amizade, me indicaram para um cargo na Caixa Econômica Federal, ser superintendente de uma empresa da Caixa. Nós vamos te indicar, e tinha lá 4 candidatos, uma seleção lá, e aí eu fui, né, e fui selecionado. E aí aí eu mudei para Brasília, né, saí, fui morar em Brasília, fiquei lá 2 anos e 8 meses nessa empresa. E assim, aí quando você trabalha, você levanta cedo, você vai trabalhar, mas você não sabe, você fala assim, eu não estou fazendo o que eu sei, eu não estou fazendo o que eu gosto. Saber fazer o serviço lá, eu sabia.
mas não é o que você ama, não é, Isso. sabe? É uma empresa de Não é governo. aquilo que te brilha o olho, né? Não é aquilo que você levanta da cama querendo fazer aquilo. Quando você vai trabalhar por obrigação. Salário no dia primeiro está na conta, um bom salário, mas isso aí não te alimenta, sabe? A sua energia, a sua alma. Você fica sempre uma pessoa assim, eu não estou feliz, isso aqui não é o que eu quero, agora como que eu vou voltar? Aí 2 anos e 8 meses, venceu, não compete. Aí tem um cidadão, você conhece um tal de Antônio Carlos Costa? Conheço. Pois é. Conhecemos. Aquilo ali pra mim é irmão, sabe? Valone, vamos tomar um café, vamos. E ele é tranquilo, né? Você encontra com ele na rua, você fala puxa... Não sabe o que é. Não sabe o que é. Mas assim, é muito tranquilo, é uma pessoa do bem É por demais. isso que é. É por isso que assim, o Antônio Carlos, você já chamou ele aqui? Já chamei, mas ele não veio ainda. Mas o Antônio Carlos, aí você vai ver a lição. Então, já chamamos. É assim, mas ele vai vir, eu vou falar pra ele vir. Tá bom, show. Fala pra ele, vai virar obrigação. Eu vou falar, eu tô fazendo um compromisso aqui no nome dele, tá? Pode gravar aí, ó. Antônio Carlos, você vai ter que vir aqui, cara. Vai ser incrível. Nossa, não, eu vou, você vai ter que vir aqui. Eu tô assinando aqui, né? Porque aí ele me chamou, Valone, eu tô com esse problema e eu preciso de alguém para vir aqui, para ser meu sócio, para a gente resolver essa parte de comercialização dos empreendimentos da Tropical, dos empreendimentos que ele desenvolve. Aí nós criamos a Royal Gestão Imobiliária, né? E hoje a gente faz a gestão desde a parte, a gente começa desde lá do desenvolvimento, onde o comercial entra dando as opiniões nos projetos, até a ponta que eu entrego o produto, um treinamento com todo o material para as imobiliárias trabalhar. E hoje o seu olho tá brilhando de novo. Aí eu vou te falar. Voltou o Instagram, já passeando nos condomínios ali, mostrando o muro. Olha só que beleza. É isso. Sabe? Esse dia a dia. Mas, Valone, eu queria assim, falar um pouco sobre... Porque assim, possivelmente, muito poucas pessoas vão ter a oportunidade de ter... Muito poucas pessoas do mercado, principalmente de gestão, vão ter a oportunidade de ter vivenciado uma estrutura, uma base de uma imobiliária tradicional. Eu não vou falar familiar, porque a Tropical ela é familiar, mas ela já é estruturada como uma imobiliária tradicional. E aí, depois ir para um IPO e fazer parte desse ecossistema multinacional de gestão. Então, eu queria assim, ver quais foram as diferenças básicas ali, o que você pensa que talvez tenha que mudar a chave para conseguir fazer não sei, talvez crescer uma empresa com mais pessoas de outros segmentos que não estão acostumadas com o mercado imobiliário, porém que atuam no mercado imobiliário. Eu não sei se eu consegui fazer essa pergunta de um jeito... Então vou te responder o que eu entendi, né? Então vai, bom, por show, favor, vamos lá. porque eu achei... Tá. Não, o que eu entendi é o seguinte, a gente tá vendo o mercado hoje sofrer muito com a questão de se você acompanhar o crescimento profissional das pessoas por conta de uma coisa chamada tecnologia. Perfeito. Plataformas de tecnologia. Exato, perfeito, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Quando começou a falar em leads, essa palavra leads há 10 anos atrás, ela não existia. Certo. Sim, né? não, Ninguém sabia o que era leads. Então, hoje, a âncora de venda é leads. Certo. Quando veio a pandemia, aí a evolução foi assim, numa velocidade astronômica, porque né, tinha que ter uma solução. Bom, o que eu estou querendo dizer? O mercado vinha com o corretor sempre trabalhando no formato padrão. Padrãozão, chega às 8 horas, vai lá no plantão, faz o sorteio, fica lá, o corretor da vez, né, fica lá com o crachazinho. Isso a gente está falando que ano? Isso, estou falando até 2018. 2018, né? Antes da pandemia. 18, aí a imobiliária, quando ele estava lá no plantão de venda, onde você está na imobiliária, você está lá na sua estação de trabalho, tem um scriptzinho, o telefone tocou, você fala, alô? Aí o cliente atende. Próxima frase você vai falar é essa. Aí se o cliente responder essa, você vai responder essa. Sabe aquele... Robozinho. Tá bom. Aí o que acontece? Isso funcionou até um tempo atrás. Quando veio a tecnologia, vários corretores saíram do mercado porque não entenderam que essa evolução era necessária para ele continuar fazendo o que ele sabe. Só que a maioria dos corretores
enxergam a tecnologia como um concorrente. Não, porque agora o cliente vai entrar na internet, ele vai saber mais do que eu. Não, a tecnologia veio para te ajudar. Aqueles que não entenderam saíram no mercado. Né? Ali você ficava ali, o cliente te ligava, na época classificado, né? Todo mundo anotava e o corretor ia ler o que estava escrito no imóvel. Né? Hoje não. Quando o cliente ele entra, ele já está sabendo mais do imóvel que às vezes o corretor está atendendo. Sem dúvida. Né? E você viu o piso, viu o padrão, você tem aviso. Às vezes o corretor, ele é o corretor da vez, a imobiliária tem lá 200 imóveis para vender, onde o cliente olha um imóvel específico, o cliente está sabendo mais que o corretor. Exato. Ou seja, o corretor não está preparado para fazer aquele atendimento. Mas a culpa não é só dele. A imobiliária não preparou o corretor para isso. Né? Então a gente percebe. Aí quando começou o lead, aí é onde também você entender que essa evolução veio e muitas imobiliárias saíram na frente. Não, porque agora o cliente, eu tenho toda a jornada digital, porque agora o cliente entrou aqui, ele faz pelo celular, tal. Aí você pergunta, e a produtividade? Está vendendo mais ou menos? Estou vendendo menos. Então as próprias empresas se adequaram, ela no primeiro momento, ela se adequou, mas ela não estava preparada para aquilo, porque a equipe de vendas não estava preparada, a jornada dela tinha falha, mas ela ainda achava que estava tudo certo. Dentro da tecnologia estava tudo certo. Tem um detalhe que falta para fechar uma venda. A melhor forma de você fechar uma venda é sentar na mesa um cafezinho com o cliente. Certo. Só que para ele chegar no cafezinho, ele passou num funil, ele era um lead, virou um cliente. Então essa condução, poucas pessoas sabem fazer. Exato. Tanto é que o índice de aproveitamento de lead no mercado imobiliário é muito pequeno, é 3%. Quem está com 3% está feliz. Né? É muito pouco. Ainda tem muita coisa a crescer. Né? Então, assim, estar preparado para essa tecnologia, imagina daqui para frente. E aí, agora voltando, falando tudo isso da sua pergunta, e aí grande parte dos empresários imobiliários não entende que as pessoas têm que entrar com a parte humana nessa parte de jornada, e essa parte humana, ela tem que ter liberdade. Tem que deixar a pessoa colocar ela no processo. Não é ser um robô no processo. Se as pessoas não poder transmitir a forma dela de falar com as pessoas, né? Porque também cada cliente tem um perfil. Né? Você faz um estudo de neurolinguística aí, de PNL, você vê que cada cliente tem um perfil. Aí você não, você é um robô também. Não, o cliente não quer isso. Né? Então, essa parte, eu acho que o mercado imobiliário ainda tem que desenvolver bastante. Tá? Talvez, assim, lá atrás, quando a Brasil Brokers veio, ela veio com essa formatação de encaixotar. Enlatar, né? Que você falou. E eu acho que é uma palavra correta. Né? Porque você vai fazer uma linha de produção ali naquele negócio. Isso. Você acha que isso veio de outros mercados e depois as imobiliárias quiseram adaptar isso para elas? Total. Foi isso? Tanto é que os consultores de vendas que a gente tinha a nível Brasil trabalhava para TIM, para Coca-Cola, para Claro, perfeito. De outro segmento. E ainda a gente tinha mais um problema. Todas aquelas consultoras que fizeram o IPO, que traziam o gestor comercial para a cidade, vinha também a maioria dessas empresas de telefônica. Oi, TIM, são gestores... Procedimentos. Aí vinha um procedimento que assim, e ainda queriam... colocar de uma forma que eles estavam muito mais evoluídos do que as pessoas do mercado imobiliário. Aí eu volto a dizer, o corretor que sabe qual que é a esquina que é boa. Sem dúvida, Você entendeu? Então, assim, aí o enlatado não funciona. E eu falo assim, o mercado imobiliário, eu sou apaixonado por corretor. Porque o cara que é corretor, quem é corretor, você sabe disso, ele vende qualquer coisa. Ele pode sair do mercado imobiliário e está preparado para vender qualquer coisa. Tá? Porque é um desafio, gente. É assim, onde você está vendendo um imóvel, você está dando solução na vida das pessoas. Né? Não é diferente você vender um carro, um equipamento eletrônico, qualquer outra coisa. Você está realizando um sonho da pessoa, você está dando uma solução no problema dela. Você está dando estrutura para ela, Isso, né? Você está mudando a vida da pessoa. Então, se você é capaz de fazer isso, você é capaz de vender qualquer coisa. Sem dúvida. Né? Exato.
E aí, no caso, depois que que você entendeu, qual que foi o ponto da gestão onde você viu que aquilo não iria resolver mais para frente? Onde que você deixou de acreditar nesse modelo do enlatado? Porque até então, se você começou e ali estava indo bem, você foi convidado para ser lá na frente, né, o acionista. Ou significa que você estava indo bem. Você acreditava naquele momento ali, naquele modelo. Quando você viu que ele realmente não era um modelo e quando você viu que as pessoas não iriam mudar para o modelo que você acreditava? Eu acho que o início de tudo foi a crise, né? Que nós passamos, aquela crise do subprime lá dos Estados Unidos, que desencadeou para o mundo inteiro. E aí a empresa preocupou apenas em cortar custo. Certo? Quando você corta custo, você não pode fazer economia na base da porcaria. Né? Você tem que realmente, custo é igual unha, você corta, cresce. Mas se você vai cortar aonde é o pulmão da empresa, aonde a engrenagem mais funciona. A partir do momento que você não dá mais condições de trabalho para os seus corretores, para os seus gerentes, seus diretores, você vai fazer com que a empresa não vai andar. E a cabeça, naquela época a empresa tinha um presidente que era economista. É uma pessoa que não entendia do mercado imobiliário, mas os acionistas, os majoritários, que são internacionais, os fundos de investimento, queriam um economista para gerir a empresa. Sim. Então, quando você está sendo mandado por quem não entende do processo, você sabe que as coisas não vão dar certo. Eu entendi, porque ele vai cortar custos em talvez áreas que façam sentido logicamente, porém que emocionalmente, pro oxigênio da empresa, aquilo não faz sentido. É isso, exatamente. Né? O que você motiva são pequenas coisas que você motiva uma equipe de venda. Às vezes são coisas tão baratas, né, que uma premiação, um almoço com todo mundo, um happy hour, às vezes a turma está com um astral baixo, cara, vamos aqui fazer um bate-papo, vamos trazer uma pessoa para a gente conversar e vamos fazer um happy hour, alguma coisa assim, você não podia fazer nada. Então assim, aí você vê os concorrentes, todo mundo fazendo o que era necessário, né? As imobiliárias de Goiânia começaram a contratar todos os nossos corretores. Sim, né? Realmente foram espalhando, né, por aí. Todo mundo foi saindo, uns saíram, montaram seus negócios, outros foram ser diretores em outras empresas e as coisas começaram a se desintegrar. Eu falei, eu não acredito, então não vou ficar numa coisa que eu não acredito. Né? Valone, e em relação a essas plataformas e a imobiliária tradicional, você vê que tem uma forma, assim, né, de meio, assim, até híbrido, você entende que tem como juntar as duas coisas e dar um bom resultado? Porque, às vezes, o que a gente até gravou aqui, eu falei, né, uma das mais difíceis coisas que existe na vida é mudança. Assim, se a gente está num caminho e, de repente, você está naquela zona de conforto e tal, então você tem que ter aquela força interna. Nós estamos, né, com no caso... a Celerium, que veio para trazer, né, é como se fosse um berçário de plataformas, né? Então, assim, tem uma tecnologia, tem uma forma diferente de ver e tudo. Dentro de uma imobiliária tradicional, como que você vê a possibilidade de juntar as duas coisas e não sair faísca? Porque o tradicional com o inovador sai faísca. Né? O tradicional com o inovador entra em choque, porque são estruturas completamente diferentes, mas está chegando. Eu acho até que isso vale em relação à pergunta do Marcos Henrique, quando ele falou, quando que você sentiu que uma coisa que você precisava sair para outro ponto? Sim. Isa, interessante você está dizendo, porque cada dia surge um aplicativo novo, né? Isso. A vida da gente agora é no smartphone. Então, tem aplicativo para tudo. E todo dia, vocês são empresários do mercado imobiliário, tem uma oferta de algum aplicativo para fazer uma gestão de lead, para fazer um atendimento cliente, fazer foto de imóvel. Todo dia aparece um aplicativo. E cada dia aparece um mais bacana que o outro. Isso. Né? Bom, mas eu falo, aonde e junta as duas coisas? Isso. Eu duvido, eu vou ver vivo na minha existência, um aplicativo, que alguém vai desenvolver um aplicativo, falar, esse aqui vende experiência. Não vai existir um aplicativo e vai vender experiência. Experiência é estrada,
né? É tudo que você passou, que você passa, que você vai aprendendo. E aquilo ali não tem como você colocar no aplicativo. Porque ela é sua, Marca, ela é sua, isso é minha, sabe? Não adianta a gente fica aqui, vamos trocar experiência, eu vou aprender. Mas a minha é minha, a sua é sua. Então, assim, isso, o que eu estou querendo dizer? Quando você pega toda a tecnologia e põe dentro da sua imobiliária, se você não fizer essa junção, tecnologia com experiência, ela não vai rodar. A tecnologia não vai rodar sozinha e a experiência não vai rodar sozinha. Com certeza. Né? E as pessoas têm que entender isso. Né? Tem que entender. Então, assim, eu acho que o papel do líder, né, dos empresários, né, não é fácil, né, mas é estar junto desse processo. Porque o cliente, ele está cansado de ser atendido por um robô, ele está cansado de ser direcionado por uma URA, digite 1, digite 2. Chega um momento que eu falei, vamos sentar e tomar um café. Mas ele também está cansado de ser atendido por um corretor que não é corretor, que é só um... Também. E as pessoas hoje não querem ser atendidas porque não tem qualificação. O grau de exigência, né, também aumentou. Exatamente. E isso é em todo... Tá e não é só no mercado imobiliário. Né? Sem dúvida. Aí as pessoas me perguntam, por que o corretor tem que estar bem vestido? Aí eu falo, porque as pessoas querem ser atendidas para quem transmite ser bem-sucedido. Com certeza. Certo? Sem dúvida. As pessoas querem afirmar, o cara é bem-sucedido, chegou um carro limpo, entrou, está bem vestido. Isso transmite a pessoa ter sucesso. Com certeza. E ninguém quer ser atendido por alguém que não transmite isso. Então são essas coisas que a gente tem que colocar na cabeça da pessoa. E é a plataforma X, a Y, ela vai te dar o que você não tem, que é como chegar no cliente, como o cliente vai chegar com você. Antigamente, a gente dava uma lista para o corretor com o nome e telefone. Liga aí, vai ligando. Aí o cara, quem é você? Eu sou a Isa aqui, da imobiliária tal, eu quero te oferecer o imóvel. Aí como é que você oferecia o imóvel para ele? Você mandava um e-mail para ele. Hoje o cliente, igual eu falei, tem todo o acesso. Então, a plataforma, ela te dá qualidade, né? Porque o lead não é cliente, né? O lead entrou... Aí você vai fazendo o funil, aí a hora que ele virou um cliente, aí que o corretor tem que ser atendido, tem que estar qualificado. Isso. E aí eu digo para as imobiliárias, Marco, o que está acontecendo? Nessa gestão eu faço, a gente passa os leads para as imobiliárias. Eu não tenho corretor, nem quero ter. Só que quando você passa o lead para a imobiliária, ela passa para quem não é qualificado. Exato. A primeira objeção, o corretor já desvia para outro produto. Faz parte do métier dele. Mas se ele tiver qualificado, e não adianta, aí é perfil. Tem corretor que não é para atender o online. Não é corretor de e-commerce. Sem dúvida. Corretor, ele é o corretor de atendimento distante, de fazer prospecção na rua. Ele esse padrão é necessário, não estou nem dizendo que ele não é competente. Tem corretor de tenda, isso, né? Tem os corretores. Tem o corretor de loteamento, então, são um leão de bar da pena, né? Os caras... Ontem eu recebi uma foto, o corretor mandou para mim, estou trabalhando, e 8 horas da noite, no Ponto de 11, que o Ponto de 11 estava lotado. Vendendo lotinho barato. Entendeu? Ele sabe onde ele vai. Né? Agora, aquele corretor também que não souber atender um cliente, a primeira coisa, a pessoa tem que saber escrever. Né? Se você pega um cliente, começa a trocar mensagem com ele. Você pega um cliente de alto padrão, as pessoas começam a escrever mal, as pessoas já começam a ficar irritadas. Pô, esse cara, se ele não sabe escrever, ele não vai saber me atender. E é assim que as coisas funcionam. Né? Então, assim, você qualifica, você segmenta dentro da sua imobiliária loteamento, você segmenta incorporação, você segmenta aluguel, né? Tudo é segmentado porque todos têm que ser especialista. Né? Se não for, não vai funcionar. Sem dúvida. Valone, a gente está chegando assim quase ao fim aqui. Desculpa, eu cortei, mas eu vou assim, porque eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que a gente vai indo para um negócio bem legal, que eu queria saber assim, agora que você voltou pro mercado imobiliário, que você tá assim, agora já respirando de novo, feliz pra caramba, aí passeando ali no Parque Areião todo feliz e tal. Eu queria saber o que você vislumbra de futuro para o mercado imobiliário. Aonde que você vê que as imobiliárias vão estar e a posição delas? E mais ainda, depois das imobiliárias, aonde que os corretores teriam que mirar para eles se tornarem profissionais realmente do futuro e não ficarem para trás nessa jornada? Então essa é a última pergunta que eu queria deixar, mas assim, vamos lá. Se eu souber responder essa pergunta do jeito que você me perguntou, eu vou vender ela cara, sabe? Assim, nós vamos virar sócios, viu, Marcos? Vamos fazer uma parceria nessa pergunta, e é essa que todo mundo quer saber, né? Resposta. Não, mas assim, mas é interessante, porque isso é um grande desafio do mercado. Isso.
Show. O grande desafio do mercado é para onde a gente está caminhando. Né? Porque, assim, a gente percebe que o mercado imobiliário é uma engrenagem, ela tem que ser perfeita. A consultora tem que construir a melhor forma, o incorporador tem que desenvolver o melhor produto e a imobiliária, os corretores, tem que fazer o melhor processo de venda. Né? Não adianta eu querer só ajustar o processo da imobiliária se o produto não está vindo redondo, e não vem redondo porque a incorporadora não ouve a parte comercial para entender o que o consumidor está falando. Sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, essas peças estarem cada vez mais conectadas. Sabe? Em todo o processo. Eu acho que isso aí faz com que você, imobiliária, fidelize o incorporador, ele tenha você como uma solução dos problemas dele. Há muito tempo atrás, eu lembro aí, há 10 anos atrás, eu ouvia de incorporador, o problema do mercado imobiliário é o corretor. Não, ele é a solução. Né? E mas o problema é a consultora não constrói direito. Porque o produto está ruim, o arquiteto fez mal. Todos são soluções. Exato. Né? A partir do momento que você começa a trabalhar mais próximo um do outro e ouvir mais as pessoas, você começa a ter outro padrão de produto, outro padrão de venda. E agora, assim, eu acredito, de todas as lições que eu tive aí nessa jornada de pequeno para grande, eu acho que todo imobiliária, o dono da imobiliária, ele tem que estar dentro do salão de venda também. Sabe? Se o dono da imobiliária não estiver junto com a sua equipe de venda, ele perde a mão. Sabe? Porque você tem um diretor, eu tenho um gerente para isso, para aquilo, mas não adianta, o corretor quer estar ali com o dono. Sabe? Sem Por isso que a dúvida. imobiliária foi gigante, igual eu fui. Assim, eu ia no salão de venda a cada 15 dias. E as pessoas querem saber o que o dono da imobiliária está trazendo. Aí você vai no incorporador, quem tem que levar em novidade é o dono da imobiliária. Então, o que eu estou dizendo, essa parte de relação humana, ela tem que aumentar, ela está diminuindo. A tecnologia está afastando todo mundo. O seu processo é esse, o aplicativo para você fazer é esse, para você fazer o faturamento é esse aplicativo, para você falar com ele. E a parte de relação humana está deixando de existir. Eu acho que não só o mercado imobiliário, mas todo o mercado que juntar tecnologia e essa parte humana, né, acreditar mais na característica das pessoas, não querer transformar ninguém em robô. Né? Eu vou trabalhar com o Marco, que eu sei que ele vai lá e vai alegrar o ambiente, vai jogar todo mundo para cima, ele vai motivar, e eu vou chamar a Isa na hora que precisar de organizar, pôr as coisas mais em ordem, o perfil da Isa é esse, e eu vou chamar o outro que faz essa ação. E se não humanizar o processo, a gente vai perder a mão. Show de bola. Então, de acordo com a pergunta que ele fez, eu entendi que é assim, de mão dada sempre com, né, o humano. A resposta é sensacional, Valone. Como a gente sabia que essa conversa ia dar em bons fluidos aqui, bacana demais. bons resultados, Ótimo. né? E também é isso, a gente tem que acabar a conversa já agora. Depois você transferir essa conversa para um restaurante, eu fico o dia inteiro, não né? Eu fico o dia inteiro. Aí não vou inverter, eu vou começar a perguntar também. Incrível. Mas a Isa tem boas histórias também, acho que vale muito a pena depois um dia fazer até um conversa 3 com ela, hein? Nossa senhora. Aí você me chama, eu quero perguntar. Viu, Isa? Eu vou sentar desse lado aí, tá? Vai ser incrível. Uai, tá pronto, né? Para os corretores, o que você pode deixar assim para o futuro deles? Para eles serem um último insight para eles, assim, despertarem na vida, talvez as pessoas que te colocam como um perfil a ser seguido, o que eles poderiam fazer para chegar ao seu sucesso? E talvez a gente pode fazer aquela pergunta do sucesso também, que eu acho que é bacana, você pode falar. Mas vamos lá, dos corretores. Ele fala que é a última pergunta, mas a gente não consegue parar. Assim, porque... Mas vamos lá. Eu acho que o corretor ele tem que, cada dia, buscar um desafio para ele. Porque um homem, um profissional, uma mulher, que não tiver um desafio, assim, as coisas não prosperam. Certo? Por mais que zona de conforto, ela não faz bem para ninguém. Não só na parte profissional, até na parte familiar, você acha que está tudo bem, né? Um casal tá vida maravilhosa, mas se você não procurar melhorar, as coisas vão deixar de ser interessantes. Então, assim, um desafio, procure novos desafios, faça suas metas,
Porque eu acho assim, não é só a empresa que tem que fazer meta. Sim. Tá? Eu tenho uma meta de X atendimento por semana, eu tenho uma meta de conversão de X venda por mês, né? Eu tenho uma meta de comprar meu imóvel, eu tenho uma meta de reformar a minha casa. Planeje. E você não fizer, não tem sentido. Sabe? Você trabalhar por trabalhar. E outra, se você não estiver feliz no que você está fazendo, procura o que está. Então, não é só praia. É isso. Tá? Felicidade e alegria. Alegria, eu adoro esse nome. Tá estampado em seu rosto mesmo. Obrigado. Então é isso. É só definir o que você entendeu que é sucesso. Porque essa pergunta eu acho que tem também um peso bem importante para deixar, sabe, uma marca aqui. Eu acho assim, ó. Me perguntaram, né, se eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu acho o sucesso é quando você percebe e você contribuiu com a vida de alguém de uma certa forma. Se eu contribuir com alguém para um crescimento, para dar uma solução de um problema, para um crescimento profissional, até mesmo pessoal, eu acho que nesse ponto eu sou uma pessoa de sucesso. Porque as pessoas às vezes me procuram para que eu possa contribuir, ou até mesmo às vezes encontro, Balone, o que você me orientou lá atrás deu certo, isso para mim é sucesso. Né? A gente está contribuindo com alguém de alguma forma. Então, de vez em quando, acho que eu tenho. Que incrível. Balone, muito obrigado. Gratidão mesmo por você ter compartilhado tanto aqui conosco. Gratidão por todos esses grandes insights que você teve. Com certeza o mercado ele fica muito mais feliz com pessoas vindo aqui compartilhando aquilo que eles têm de melhor, que é a essência da vida, desse brilho no olho que a gente tanto ama. Né? É isso aí. É trabalhar com o sorriso estampado e os olhos brilhando. Esse é, pessoal, se inscreva no canal, assista lá a nossa Conversas A3 aqui também com Valone, tem outras também, sabe? Mas assim, contribuam também para que essa conversa aqui chegue mais pessoas, porque é isso que eu falo, né? Cada vez que a gente conversa aqui com alguém, tem uma história, tem um valor, princípios que são deixados aqui e que muita gente pode fazer uso disso e sempre também, sei lá, alcançar grandes coisas. Muito obrigada, viu, Valone? E venha para essa mesa, que isso aqui é aprendizado, viu? O lugar aqui é fantástico, uma energia super bacana. Eu estou muito feliz e agradecer de novo vocês, porque participar daqui a gente está falando, mas na verdade a gente está aprendendo junto, tá? Obrigado, viu, pela oportunidade. Gratidão a você. Gratidão. Um forte abraço para todo mundo. Até sempre. Até sempre, se Deus quiser.